Aqui em São Paulo, há mais de 2 décadas, Jacó Pinheiro Goldberg tem se destacado pela divulgação da psicologia e de sua importância para a solução de grande parte dos nossos problemas. Com quase 60 livros divulgados, o psicólogo, assistente social e advogado Jacó Pinheiro Goldberg é o entrevistado de hoje. Participam também neste encontro o psicoterapeuta Mauro Mur Madureira e Luiz Fernando Imediato, escritor e jornalista de O Estado de São Paulo. Jacó Pinheiro Goldberg, até que ponto pode ser profundo e honesto um jogo da verdade sobre a saúde mental de nossa população? Eu acho que uma discussão sobre o problema da saúde mental da população ou realmente se prende a um processo de autenticidade, ou nós fazemos o desnudamento das nossas verdades, ou simplesmente nós contribuímos para agravar, para aumentar todas as dificuldades que levam até a síndrome persecutória, o cidadão, o homem ilhado na solidão da grande cidade, com seus medos, as suas fobias, as suas preocupações, as suas ansiedades, e que espera dos órgãos de comunicação e de cultura de massa a coragem do esclarecimento, de um striptease público capaz de informá-lo de que ele não está só, de que nenhum homem é uma ilha e de que nós todos estamos juntos à cata, à busca de respostas. Respostas essas que podem significar, só elas, um projeto de esperança para uma sociedade democrática. A primeira pergunta é de Jorge Andrade, escritor, novelista e autor teatral. O senhor, como psicólogo, acredita realmente que pode curar a loucura de um artista? Porque o artista vive de uma loucura. E curar a loucura para quê? Se ela é necessária para o seu trabalho e para a sua visão do mundo. Eu, particularmente, não acredito que psicólogo nenhum cure o artista daquilo que é a sua própria essência. Sem ela, ele não tem significado como artista. A minha posição é um pouco diferente desse extraordinário dramaturgo brasileiro. Eu vejo de outra maneira. Eu não acredito que a loucura seja a gênese da criatividade do artista, não. Muito pelo contrário, a morbidez, a patologia, as dificuldades emocionais que bloqueiam e inibem o processo criativo na arte, na verdade, significam instrumentos de repressão para que a fluência desta realidade maior, que é a possibilidade de criação do artista, se exprima na sua inteireza. Dostoiévski não foi um grande criador, Van Gogh não foi o gênio da pintura que foi, porque tinham problemas emocionais. Seria minimizar, pequenar extremamente a capacidade do homem de criar independentemente das suas dificuldades. Não se pode, obviamente, deixar de lado, e seria mentir fazê-lo, não reconhecer que muitos homens criam muito, criam bem e até criam melhor embaixo de tensão, embaixo de crise. Mas até onde isto não é uma desfiguração, um desvirtuamento de que uma sociedade, de que a sociedade, ela sim, presa de mecanismos de conflito muito intensos, obriga o talento a depender destes mecanismos de autodestruição que flagelam a alma do artista. James Joyce, Proust, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é louco? Não. Santa loucura se o fora. É um grande criador, um homem equilibrado com o equilíbrio da expressão do sentimento do seu povo, da sua gente, na hora da sua vida.
Acho que o senhor, pelo contrário, tem inclusive defendido a ideia de que a psicoterapia pode ser, na verdade, um fator de desenvolvimento da inteligência. O senhor poderia explicar isso com mais detalhes para a gente? Eu acredito que a inteligência de cada um de nós, para que ela possa se exprimir, não num aspecto meramente quantitativo, cumulativo, mas com as suas características qualitativas, naquilo que ela apresenta realmente de criador e não simplesmente de repetitivo, ela, para poder aparecer na sua inteireza, ela precisa superar, ultrapassar as dificuldades emocionais. Eu costumo falar muito, telespectador, usando um conceito da arte pictórica, que é o conceito da anamorfose. Anamorfose, telespectador, é o seguinte, é uma distorção de imagem. Você já deve ter brincado com alguma anamorfose, talvez sem saber que o nome técnico era esse. Às vezes você vê aqueles desenhos, aqueles quadros, que você olha numa primeira visagem e dá uma impressão. Quando você olha para o mesmo desenho, de um outro ângulo, de repente você vê outra figura. Não sei se já teve a oportunidade, Salomão já deve ter tido, de ver esses desenhos, né? Já caíram no gosto do folclore. Muita gente brinca com isso e assim por diante. Eu acho que muitos de nós, quando instrumentalizamos nossa inteligência para resolver e equacionar os problemas nossos, os problemas sociais, humanos, de trabalho, de profissão, de família imediata, nós ficamos sujeitos à anamorfose provocada, por exemplo, por condicionamentos de tradição cultural, de tradição familiar, de tradição social. E então nós temos dificuldade de ver a realidade de frente. O senhor quer dizer que o próprio meio ambiente condiciona o indivíduo e bloqueia a sua inteligência? Muitas e muitas vezes, nós, na verdade, agimos como se os nossos horizontes fossem limitados pelas ordens e repressões da civilização e da cultura. E é curioso, porque em grande parte na psicoterapia, você sabe que nós trabalhamos com aquele grande insight, que o japonês chama de satori, que o norte-americano chama de insight, que nós chamamos de introvisão. É aquele instante, aquela explosão que de repente você olha e diz, mas eu nunca tinha pensado nisso, ou pelo menos eu nunca tinha pensado desta maneira nisto. Então, em grande parte, eu vejo no processo da psicoterapia um esforço da inteligência. Madureira. E a loucura do artista? Exatamente, eu gostaria também de demorar depois neste assunto. E a loucura do artista? Eu não sei que pergunta o Madureira vai fazer, mas o nosso entrevistado, já respondendo ao Jorge Andrade, disse que a loucura é dispensável na criação artística. Foi isso? Foi. Não só dispensável, como eu acho que é traumatológica. É que me parece que é um engano de expressão. Não é questão de loucura. O que o Jorge está perguntando é a questão da fantasia. É claro que para criar eu preciso sair deste mundo de pé no chão aqui, preciso dar meu voo. 2 de voo, depois eu volto. O louco vai e não volta. Se eu consigo ir e voltar, eu seria até um artista, mas ainda não sou louco. Então acho que não colide uma coisa com a outra e a loucura não é necessária. Acho que eu não sei se ele disse bem isso. O que me parece é que existe uma ideia muito corrente, muito comum, de que a criação intelectual e artística é muito mais poderosa em seres humanos atormentados, desajustados, amargurados. Não me parece que isso seja loucura, mas uma característica emocional uma que torna o livro intensidade emocional muito desequilibrado, talvez. Por exemplo, Machado de Assis, que numa época em que ainda existia a escravidão, era mulato e, além disso, epilético e gago, e que, segundo dizem, descarregava todas essas frustrações na criatividade, até mesmo para se afirmar diante de um ambiente hostil. Sabe que como médico me dá um pouco de medo desse negócio? Dá a impressão que a gente poderia estar falando a favor da loucura. Eu acho que a gente tem que falar a favor da sanidade, da saúde. Carregou mesmo nas tintas. Ele insistiu que o artista é louco, vive da loucura. A criação artística, quer dizer, parece que... Se a gente quiser ver aí artistas, até artistas nossos, que talvez eu não gostaria de usar a palavra, mas vamos chamar de loucura, criem coisas maravilhosas e morram cedo, ou vivam muito mal e fazendo os outros em torno viver mal também, eu sou francamente contra esta criação artística.